Saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus aí? É bom demais, hein, irmão? Celebrar, louvar, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sempre é bom estar aqui com os irmãos, eu me sinto à vontade, me sinto em casa, em família. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis capítulo 18, nós vamos falar sobre avivamento, sobre chuva. Quando nós falamos de chuva, falamos de avivamento, porque a chuva traz o quê? Frio, né? Que em Viçosa trouxe frio. Mas a chuva traz vida. Eu tenho aprendido a valorizar mais a água, irmãos, depois que eu comecei na parceria missionária com o sertão do Ceará. Agora, quando eu vou tomar banho, eu tomo um banho rapidinho, desligo toda hora o chuveiro. Quando eu vou lavar a louça, eu abro a torneira só um pouquinho, porque eu tenho visto o que realmente é a pessoa não ter água. Não tem como sobreviver sem a água. Nós temos vários estudiosos aqui, universitários. Irmãos, e só quem não tem sabe o valor da água. 1 Reis capítulo 18, versículo 41 a 46, diz assim: Elias disse a Acabe: sobe para comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada, ou de abundante chuva, na outra tradução. Eu gosto mais da outra versão, mas vamos lá. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os seus joelhos, aleluia. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Vamos falar com Deus, amados, amém? Feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar contigo nessa noite. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Ó Deus, sabemos, ó Pai, que quando o Teu povo se reúne, o Senhor se faz presente. O Senhor prometeu, ó Deus, onde houverem 2 ou mais pessoas em Teu nome, o Senhor não envia mensageiros. O Senhor se faz presente. Sabemos que o Senhor está aqui nesta noite. Quer sintamos ou não a Tua presença, o Senhor está neste lugar. E nesta noite, Pai, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz é como o som de muitas águas. A Tua voz nos purifica, a Tua voz, a Tua palavra nos limpa, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos desperta, a Tua palavra nos traz vida e vida em abundância. A Tua palavra não volta para o Senhor vazia antes de cumprir aquilo que lhe apraz. Pai, nós clamamos nesta noite, fale conosco, meu Deus, e que a Tua chuva desça sobre nós nesta noite. Nós precisamos, ó Pai, da chuva serôdia, da chuva temporã, da chuva que vem das bênçãos, das benesses do Senhor que vem dos céus. Derrame sobre nós nesta noite, fale conosco, Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, os irmãos, podem se assentar? Amados, eu quero falar nesta noite sobre tempo de chuva, é tempo de avivamento. Eu estava meditando nesse texto alguns meses atrás, e quando eu comecei a meditar nesse texto, o Senhor começou a falar comigo forte sobre avivamento. Porque alguns anos atrás, a principal mensagem em nossos púlpitos, em nossas igrejas, era sobre avivamento. Quem já ouviu uma mensagem sobre avivamento? E muitas igrejas até mudaram seus nomes e colocaram Igreja do Avivamento. Lá em Patinga tem algumas. Inclusive tem igrejas vazias. 2, 3 pessoas e está escrito na porta, igreja na frente.
fulano de tal, não vou citar o nome por uma questão ética, igreja do avivamento, mas não tem membro. Amados, o avivamento, nós sabemos que o avivamento tem uma cara, nós sabemos que o avivamento é a vida de Deus na igreja, é a vida de Deus no homem. Avivamento é quando Deus revitaliza a igreja, é quando Deus traz a sua vida, o seu zoe, quando manifesta a vida nos filhos dos homens. E durante a história da igreja, durante a história do povo de Israel, em alguns momentos nós percebemos que o Senhor ele usou de compaixão, especialmente na história da igreja. E em momentos difíceis o Senhor derramou um grande avivamento sobre a igreja para revitalizar, para fortalecer, para despertar, para levantar uma igreja que estava parada, paralisada, inerte. E quando eu meditando nesse texto, o Senhor falou comigo sobre avivamento. Eu falei, Senhor, mas esse texto não tem nada a ver com avivamento. O Senhor falou comigo que você vai pregar esse texto, esta palavra em vários lugares do Brasil, irmãos, e realmente. Quando o Senhor falou comigo, eu não fiquei assim meio em dúvida. Eu falei, amém, Senhor. Se o Senhor está falando, eu vou pregar. E eu já preguei realmente. Hoje eu fiquei, quando eu estava meditando ontem, eu até pensei, meu Deus, será que eu já preguei essa mensagem aqui na Comunidade Batista da Paz? Porque eu já preguei ela em vários lugares, mas o Senhor falou comigo, você vai pregar essa mensagem. Eu preguei no Sertão, preguei lá no Norte de Minas, e tem onde eu tenho ido. Eu tenho levado essa mensagem, porque eu creio, amados, que o Senhor ainda vai derramar um avivamento sobre a sua igreja. Antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento da igreja, virá um grande avivamento, irmãos. Eu creio que será o último e o maior de todos os avivamentos, porque o Senhor vai revitalizar a sua igreja para a colheita final. Às vezes, irmãos, nós recebemos dons de Deus e ficamos pensando, ficamos tão alegres, tão felizes, e nos esquecemos que os dons de Deus são derramados pelo Espírito. 1 Coríntios 12, 11. Conforme Ele tem prazer, conforme Ele lhe apraz, porque na verdade Deus é um Deus de propósito, e quando Ele nos dá dons é porque Ele quer nos usar em alguma área específica. E às vezes nós não entendemos, usamos os nossos dons em muitas circunstâncias, mas não usamos para o propósito principal, que é a salvação de almas, a expansão do reino de Deus na face da terra. Elias, amados, foi o grande profeta, o grande nome do Antigo Testamento. Não houve um profeta como Elias. É difícil, irmãos, você ver Deus usar uma pessoa da forma que usou o profeta Elias, ainda que Eliseu recebesse a porção dobrada, porque na verdade não quer dizer que a unção que estava sobre Eliseu era 2 vezes maior do que a unção que estava sobre o profeta Elias. Porque nós percebemos pelas escrituras que os milagres que o profeta Eliseu fez é o dobro dos milagres que o profeta Elias realizou. Não que Eliseu tivesse uma unção maior, mas o grande profeta do Antigo Testamento foi Elias. O homem do fogo, o profeta da água. O profeta, amados, que não temia os reis, que desafiou reinos, embora em um determinado momento, na sequência desse texto que nós estamos lendo, ele ficou com medo de Jezabel e fugiu. Nós não vamos entrar em detalhes, porque existem questões bíblicas e teológicas aqui que mais geram questionamentos do que realmente alimentam a nossa fé. Mas vamos nos deter ao texto. Então, amados, quando o Senhor falou ao meu coração que esta palavra é uma palavra de avivamento, eu falei, Senhor, então eu quero entender melhor o que o Senhor está querendo me dizer. Porque chuva fala de vida. Chuva fala de uma bênção que vem do céu. Chuva fala, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Derramarei água pura sobre vós, está no profeta Jeremias, no Antigo Testamento. O Senhor dizendo que ia tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, que Ele derramaria água pura sobre os filhos de Israel. E a água é símbolo do Espírito Santo. Quem não nascer de quê? Da água e do Espírito. João capítulo 3 foi o que Jesus falou com Nicodemos, o grande mestre dos judeus. Então, amados, em primeiro lugar, o Senhor ministrou ao meu coração nesse texto, que o profeta ouviu um ruído, um som que ninguém mais conseguiu ouvir.
Amados, de repente, o profeta Elias havia acabado de matar 450 profetas de Baal. Irmãos, eu creio que Deus vai entrar em juízo contra os falsos profetas do Brasil. Preste atenção no que eu estou falando. E quando os falsos profetas do Brasil caírem, o avivamento virá. Existem muitos falsos profetas na nossa nação e muitos estão na mídia. Há muitos seguidores, há multidões seguindo, mas muitos, infelizmente, não estão motivados pelo reino de Deus, estão motivados pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso. E nós sabemos, amados, que biblicamente a palavra do Senhor nos diz na carta de Pedro, no capítulo 3, que nos últimos dias apareceriam falsos mestres que fariam de vós comércio. E nós, infelizmente, estamos vivendo nesse contexto. Mas eu creio, amados, que Deus vai entrar em juízo contra os falsos profetas, contra os falsos doutores, contra aqueles que se dizem ser do reino de Deus e não são, mas cujos deuses são seus próprios ventres, como a palavra do Senhor nos descreve em Judas e nas cartas pastorais. Amados, em primeiro lugar, o profeta escuta um som um ruído que ninguém consegue ouvir. E eu fiquei pensando, meu Deus, estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva, de uma chuva pesada na NVI. Ninguém estava escutando nada, mas o profeta falou, estou escutando o som de uma grande chuva. Eu falei, meu Deus, o profeta não é só aquele que é a boca de Deus, mas o profeta é aquele que ouve o Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz, falando Deus, quem não profetizará? Ou seja, o profeta é aquele que não simplesmente transmite a palavra de Deus, mas aquele que tem o seu ouvido aguçado. Ele é sensível, ele escuta a voz de Deus e transmite a palavra de Deus. O grande problema é que quando o profeta escuta e não transmite, logo ele é cobrado por Deus, né? Porque o profeta foi chamado para transmitir a mensagem do Eterno, do Todo-Poderoso. E o profeta Elias, naquele contexto, o contexto era um contexto, irmãos, de profunda crise. Crise econômica, crise religiosa, crise moral, crise espiritual. Israel, amados, estava mergulhado numa crise profunda, talvez parecida com a crise que estamos vivendo em nosso país. Ainda que Elias pensasse que só ele servia o Senhor disse quando ele estava fugindo de Jezabel, que haviam 7.000 joelhos que não haviam se dobrado diante de Baal, ou seja, haviam 7.000 pessoas que temiam ao Deus de Israel, ainda naquele tempo, no tempo do profeta Elias. Então, amados, o profeta Elias, ele ouve o som de uma grande chuva. As pessoas não conseguiram ouvir aquele som. E a palavra do Senhor nos diz, amados, que nós entendemos que toda chuva, nós sabemos disso, ela vem através da nuvem. E quem movimenta a chuva? É o vento. É o vento que movimenta a nuvem. E a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 3, versículo 8, que o vento sopra onde quer. Ali no mesmo capítulo 3, Jesus estava falando do Espírito Santo, comparando com o vento que sopra onde quer, ouve-se a sua voz, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O profeta Elias ouve o ruído, o som de uma grande chuva. Capítulo 2 de Atos. E tendo cumprido o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu, o quê? Um som, um barulho veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados, naquele momento o profeta consegue ouvir o ruído da chuva, o barulho da chuva, coisa tremenda. E num contexto, num caos, como eu estava dizendo, e houve um ato falho aqui, minha memória falhou. Mas eu estava dizendo sobre o caos econômico, 3 anos e meio sem chuva. Você sabe que ficar 3 anos e meio sem chuva lá no sertão, às vezes fica 1 ano, 1 ano e meio, até quase 2 anos, eu já presenciei, já ouvi comentários,
mas 3 anos e meio sem chuva, mas havia uma crise econômica instalada em Israel. Havia uma crise religiosa, sabe por quê? O povo se tornou sincrético. Eles começaram a misturar a religião, o judaísmo, com o baalismo. No versículo 21, o profeta Elias, quando ele desafia os profetas de Baal, ele fala assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ou você serve a Deus, a Yahvé, ou você serve a Baal? Sabe por quê? Porque o mesmo povo que servia a Deus, eles serviam a Baal. Havia uma mistura religiosa. Aqueles 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, eles comiam na mesa de Jezabel, do rei Acabe. E o rei Acabe estava ali presenciando tudo, lá no Monte Carmelo. Amados, naquele contexto de crise econômica profunda, naquele contexto de crise moral, porque, irmãos, Jezabel não era apenas uma rainha má, ela era imoral, ela se apropriava de bens alheios, ela tomava a propriedade do outro, era uma mulher má, matava, forjava falsas provas, era uma mulher terrível, a rainha Jezabel. E, infelizmente, amados, Israel estava mergulhado numa crise moral, numa crise econômica, numa crise religiosa, numa crise espiritual. Elias chegou ao ponto de pensar que só ele servia ao Senhor. Meu Deus, só restou eu. Eu sou o único, Senhor, eles estão tentando me matar. Ficou desesperado, porque ele pensou que ele estava sozinho. Nesse contexto, irmãos, de crise, o profeta, ele ouve o ruído. Ele ouve o ruído de uma grande chuva. Ele ouve o barulho de uma grande chuva. E foi isso que o Senhor falou comigo. Olha, aparentemente parece que não virá o avivamento. Muitas pessoas até desistiram. Muitos deixaram de pregar. Muitos deixaram de ensinar. Muitos deixaram de crer. Mas o Senhor disse claramente ao meu coração que o avivamento virá sobre a igreja brasileira. Aleluia. Amados, Deus não tarda nem falha. A palavra do Senhor, Deus cumpre as suas promessas, está em Pedro também, ainda que os homens a tenham por tardia. Capítulo 3 de Pedro. Ainda que os homens a tenham por tardia, Deus cumpre todas as suas promessas. O homem pode pensar que Deus está demorando, mas Deus não demora não, irmãos, Deus é pontual. Saiba disso. Ah, Senhor, minha vitória está demorando. Não está demorando não, meu irmão, tem o tempo certo da sua vitória. Confie no Senhor, espere no Senhor. Aleluia. Creia no Senhor, que no tempo certo Ele vai te exaltar, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Então, amados, naquele momento o profeta de caos econômico, político, ético, espiritual, religioso, o profeta ouve o som de uma grande chuva. Irmãos, e naquele dia que eu estava meditando nas Escrituras, eu ouvi o som. Eu ouvi o som de uma grande chuva. E o Senhor mostrou a 3 pessoas na igreja, deu visões, mostrando o avivamento. Que coisa tremenda. Falou assim, eu creio nesse avivamento. Eu creio que o Senhor ainda derramará do teu Espírito Santo sobre a igreja. Eu creio que esta chuva virá sobre a igreja brasileira. O profeta ouviu o som de uma grande chuva. Em segundo lugar, é interessante, a segunda lição que eu aprendi nesse texto, que na minha meditação, na minha reflexão, é que enquanto uns sobem para orar, outros sobem para comer e beber. O profeta Elias, ele fala com Acabe, pode subir para comer e beber. Ele fala com o rei, pode subir para comer e beber. E ele, amados, naquele momento, ele ele chama o seu servo, leva o seu servo, o seu discípulo, e sobe ao monte para orar. Eu fiquei pensando, amados, nós estamos vivendo nesse contexto de crise, em primeiro lugar, econômica, moral, ética, espiritual, religiosa. Nós estamos vivendo no Brasil hoje, esse momento. Em segundo lugar, nós também estamos vivendo enquanto poucos sobem para orar, para pagar um preço pelo avivamento. A grande maioria sobe para comer
e para beber. É muito bom a comunhão, irmãos. A comunhão é de Deus. Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão é muito importante, mas nós temos que ter cuidado para que a comunhão não vire koinonite. A koinonia, que é o termo no grego, não se torne koinonite, que é a doença da comunhão. Sabe o que a doença da comunhão faz? A célula não cresce. A igreja não cresce porque a igreja começa a se tornar, a se fechar em pequenos grupos. Em pequenos grupos de relacionamentos. Então as pessoas vão estreitando o relacionamento, estreita o relacionamento, estreita o relacionamento. Ninguém entra, ninguém sai. É a doença da koinonite. E muitas vezes, irmãos, ao invés de subirmos para orar, nós estamos subindo para comer e beber. Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo nos escreve dizendo: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Comer é bom demais, beber é bom demais. Como eu comi lá na casa dos irmãos, tive comunhão com eles. Porque a gente só senta na mesa de alguém que a gente tem comunhão, não é isso? Se você estiver num lugar, você não tiver intimidade com a pessoa, é difícil você comer na mesma mesa. Comer junto é comunhão, irmãos. Quando você come junto com alguém, você está tendo comunhão com ele. A ceia, comer e beber, fala de comunhão. Mas, amados, o grande problema é que às vezes nós não podemos simplesmente pensar que o único propósito da igreja é a comunhão. A comunhão é muito importante porque ela, de certa forma, ela agrega, de certa forma, ela une, de certa forma, ela cria relacionamentos. Mas nós temos que ter cuidado para a koinonia não virar koinonite, para a comunhão não virar comunhão. Comunhão. Irmão começa a truvar no outro, né? Desentender com o outro. Então, amados, o texto nos diz que enquanto Elias e os seus servos subiram para orar, como é importante a oração na igreja, eu estou vendo aqui, eu vejo esse quadro, como é importante. O rei Acabe e a sua comitiva subiram para comer e para beber. Eu quero dizer para a igreja, a Comunidade Batista da Paz, há um preço pelo avivamento. E às vezes esse preço é caro. Tem avivamento que custa a própria vida. Tem avivamento que custa a própria vida. Estava lendo a história do Coliseu Romano. O dia que o Coliseu fechou. Você sabe que quem fechou o Coliseu Romano foi um cristão? Os soldados estavam ali se degladiando, um dando espadada no outro. Um cristão chamado Epimênides pulou dentro. Entrou no meio dos soldados. E impediu a luta. E as pessoas começaram a arrancar as bancadas do Coliseu e começaram a apedrejar esse cristão. Destruíram, acabaram com o Coliseu. Mas nunca mais o Coliseu foi aberto. Amados, às vezes o avivamento ele custa uma vida. Como aconteceu lá em Cali, na Colômbia. O grande cartel de Cali. Um pastor teve que morrer para que o avivamento se manifestasse na cidade de Cali. E eu pergunto, quem está disposto a pagar esse preço? Quem está disposto a morrer por essa causa? Martin Luther King dizia que se você não tiver uma causa pela qual você possa morrer, você não merece viver. E às vezes eu fico vendo o Estado Islâmico, a pessoa, homem-bomba, simplesmente por causa da fé, da crença, o camarada acredita que lá, quando ele chegar no céu de Alá, ele vai ter um harém com muitas virgens, e o cara, ele faz a jihad com muita fé, com as suas orações, e ele simplesmente amarra bomba no seu próprio corpo e destrói centenas, dezenas de vidas, crendo que vai gozar o céu de Alá. E às vezes eu fico pensando, mas será que nós temos uma causa pela qual possamos dedicar as nossas vidas, gastar as nossas vidas? Às vezes eu fico pensando nisso. Porque quando nós comparamos o evangelho dos primeiros séculos com o evangelho de hoje, eu fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que
Não é o mesmo evangelho. Qualquer lutinha que o cristão tem, ele já está deixando Jesus, ele já está abandonando a igreja, ele já está se levantando contra o seu líder. Qualquer provinha, qualquer lutinha, qualquer ventinho que vem. E às vezes a pessoa fala assim, vamos orar pela igreja da Síria, porque a igreja, os cristãos da Síria estão sofrendo. Irmãos, os cristãos da Síria são muito mais cristãos do que nós. Nós temos que orar pela igreja brasileira, porque eles estão dispostos a entregar as suas próprias vidas. Quem ouviu o depoimento da mãe de um daqueles jovens que foi degolado pelo Estado Islâmico, um daqueles 20, ela agradeceu a Deus pelo Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico está os tornando mais cristão, porque eles estão morrendo pela causa do Evangelho. Eu fico pensando, meu Deus, isso é coisa de louco. É coisa de louco, mas Deus está fazendo isso. Há um preço pelo avivamento, eu pergunto, quem está disposto a pagá-lo? Você sabia que grandes avivamentos surgiram em universidades? Grandes avivamentos surgiram em seminários, em faculdades de teologia. Não é só em igreja que o avivamento surge não, irmãos. E muitos surgiram em casas, em reuniões como as células, pequenos grupos. Como William Seymour, o pai do pentecostalismo, no ano de 1904, no início do século, na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, começou a buscar o batismo com o Espírito Santo, e muitas pessoas começaram a receber o dom de línguas, o dom de profecia. Uma mulher que nunca tinha tocado piano, ela pegou o piano e tocou várias músicas, e de repente uma pessoa começou a falar vários idiomas. Ali começou o movimento pentecostal, William Seymour. Uma casa. Mas há um preço, irmãos, pelo avivamento. O pai da renovação espiritual entre os batistas, pastor, faleceu agora, recente, José Rego do Nascimento. Ele pregou essa mensagem no Brasil inteiro de avivamento. Eu não o conheci, é o primeiro pastor da Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha, na verdade, era tradicional, e aí com o pastor José Rego ela se renova, e o movimento batista nacional começa ali com o pastor José Rego Nascimento. Ele pregou essa mensagem no Brasil inteiro, foi perseguido. Não suportou, se gastou na obra de Deus. Não tinha descanso aquele homem, adoeceu em pouco tempo. Em poucos anos pregando essa mensagem, ele adoeceu e não pôde mais, o coração dele ficou fraco. E ele morreu recentemente. Agora parece que a igreja da Lagoinha tem 60 mil discípulos. E os batistas hoje no Brasil são milhões, milhares. Mas, amados, alguém teve que pagar um preço. Alguém teve que pagar um preço. Há um preço pelo avivamento. E o profeta Elias, ele sobe para orar. Ele sobe para orar porque ele ouviu o barulho de chuva. Eu pergunto, como nós vamos subir para orar se nós não ouvimos nada? Nós precisamos ouvir o som da grande chuva. A terceira lição, mais que eu tiro desse texto, é que o profeta não viu nada. Não havia nenhum indício de chuva. Eu não sei se alguém aqui conhece o céu do deserto. Já viu um céu sem nuvem, nenhuma nuvem? É o céu do deserto. Fiquei 17 ou 18 dias, eu fiquei em Israel. Poucas nuvens eu vi durante aqueles 17 dias. Você não vê nuvem, irmão. Isso é um céu limpo, 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 limpo. E o texto nos diz, irmãos, que o profeta não viu nada, mas creu. Ele creu. Ele confiou. E o que muitas pessoas têm dito é que esse negócio de avivamento, isso não vai acontecer. A igreja brasileira nunca viveu momentos tão difíceis como está vivendo. Eu estou ouvindo muitas pessoas falando, o amor está esfriando. Escândalos todos os dias, nos jornais, nos telejornais, nos meios de comunicação, nas redes sociais. Eu nunca ouvi, amados, tanto escândalos, mas Jesus disse que é necessário que o escândalo venha.
É necessário, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. É necessário. Tem que haver escândalo, sabe por quê? Porque aí o lobo travestido de ovelha mostra as suas garras. O escândalo vem para mostrar quem é de Deus e quem não é, irmãos. E às vezes a gente fica decepcionado, fulano de tal. Porque a nossa confiança não deve estar em homens, a nossa confiança deve estar em Cristo. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o único que não peca, que nunca pecou e nem vai pecar. Ele é o Cordeiro de Deus, não que coloca o pecado no mundo, mas que tira o pecado do mundo, aleluia. Por isso Paulo escreveu aos Gálatas dizendo, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Amados, o profeta não viu nada. E o que eu tenho visto, as pessoas falando que nada, a igreja agora virou entretenimento, a igreja agora virou programa, a igreja agora virou show, e tem igreja, né, pau, e a gente vê as imagens, a igreja parece que a igreja agora está colocando balada gospel, e mais o que é show gospel, isso, mais aquilo. Nos Estados Unidos, eu estive falando hoje pela manhã, que eu conversando com uma irmã dos Estados Unidos, ela falou que as igrejas, algumas igrejas americanas que têm muitos membros, é porque eles oferecem lazer para os membros. Quadra de esporte, natação, praça de alimentação, toda uma estrutura e a igreja ali, o culto funcionando, a escola dominical, a pessoa vai no culto se ela quiser, mas a estrutura está lá disponível para os membros. Essa irmã falou comigo. Então, amados, muitas pessoas estão dizendo, não tem jeito, a igreja está falida, a igreja chegou no fundo do poço, mas a palavra do Senhor nos diz em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, irmãos. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Na história dos avivamentos, irmãos, todas as vezes que uma cidade, uma região, um país foi varrido por um avivamento, foi em momentos difíceis. De completo caos moral, espiritual, econômico. As Ilhas Fiji. Almolonga, cidade lá na Guatemala, estava conversando com o irmão Moisés hoje, lá na casa do irmão Pedro, da irmã Marta. Almolonga, cidade lá, Cali, como nós acabamos de citar. Amados, o avivamento vem quando todo mundo fala assim, a igreja agora já era. Agora não tem mais jeito. Chegou o final, aí irmão, Deus vai, sopra o seu espírito, sua igreja, manda a chuva. Você sabe o que é um terreno, uma terra, 3 anos e meio sem chuva? Irmãos, tem 3 anos que eu estou indo no sertão. E no início, quando eu atravessava aquele sertão, eu ficava, meu Deus, tem misericórdia. E nós orávamos, profetizávamos, abríamos os textos bíblicos, porque a região, o sertão nordestino, irmãos, é muito parecido com a Palestina. Até a vegetação é parecida. Então nós abrimos os textos das promessas de Deus que faria que o deserto se tornaria manancial, e começávamos a profetizar sobre o sertão, a pregar, dizendo que Deus ia mandar chuva naquele lugar. E lugar seco. Eu costumava até dizer que os campos estão brancos e secos para a ceifa. E realmente, Deus já preparou o sertanejo para receber o evangelho. Tem muitas pessoas que estão esperando alguém pregar e falar de Jesus para elas, porque tem pessoas se convertendo no sertão sem ninguém pregar o evangelho para elas. Eu conheci alguns que estão servindo a Deus, não estão em igreja nenhuma. Simplesmente lendo a Bíblia, estão servindo ao Senhor. O coração do sertanejo está preparado, irmãos. Mas, amados, nessa última vez que eu fui, eu tive o privilégio de passar por um sertão que não parecia sertão, verde. Os açudes estavam cheios. E alguns sertanejos, onde nós estávamos, ele disse, os mineiros têm que vir mais aqui, porque toda vez que o mineiro vem, chove, irmãos. E na cidade de Oiticica, lá em Quixeramobim, que é um lugar muito difícil de chover, muito difícil. Durante os 2 dias que nós estivemos lá, choveu a noite toda, irmãos. O telhado é todo furado, né? Porque não chove pouco, aí o pessoal não cuida do telhado. Eu tive que ir arredar a cama porque teve algumas goteiras. E eu preguei essa mensagem debaixo de chuva. Essa mensagem que eu estou pregando aqui hoje, eu preguei lá em Quixeramobim e lá fora estava chovendo. Então, amados, são sinais de Deus.
Amados, não há vida sem chuva, sem água. Quando a chuva vem, ela vem, irmãos, simplesmente para renovar a face da terra. A chuva vem para trazer a vida, a chuva vem para trazer esperança. A chuva vem, irmãos, para trazer vida e vida, colheitas. A chuva vem para trazer alegria, celebração. A chuva vem para trazer salvação. A chuva de Deus. E depois de 3 anos e meio, sem chover sobre a terra, eu fico pensando, terra sequíssima. Deus envia aquela chuva através da palavra do profeta. Amados, a terceira lição, o profeta não viu nada, mas creu. A quarta lição é muito interessante, porque o profeta só precisava de um sinal. Ele mandou o seu servo, vai e olha em direção ao céu, em direção ao mar, e ele voltou 7 vezes. Ele precisava só de um sinal. Mas a igreja, nós como igreja, nós precisamos olhar os sinais. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos indiferentes, desatentos aos sinais que o Senhor tem dado nesse tempo que se chama hoje, o tempo que nós estamos vivendo. Eu li uma reportagem recente dizendo que esse ano em Minas Gerais já teve 12 tremores de terra. Para mim isso são sinais. Porque eu creio, irmãos, que vai chegar um tempo que ninguém, em nenhum lugar da terra, do planeta, nós estaremos seguros. Não vai adiantar fugir de um lado para o outro. Vai ter terremoto em todos os lugares. Catástrofes acontecerão em todos os lugares, porque isso é bíblico. É claro que nós esperamos novos céus e a nossa terra. A nossa esperança não está nessa vida. Se estiver, nós somos os mais miseráveis dos homens, como escreveu Paulo. A nossa esperança está na eternidade, está em Cristo Jesus, está nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Então, amados, quem acredita, irmãos, quem tem fé, ele precisa só de um pequeno sinal. Mas para quem não tem fé, até o muito não é suficiente. Já viu aquela pessoa que Deus abençoa, tem uma provinha pequenininha, a pessoa começa a duvidar de Deus. Para quem crê, não. Amados, nós precisamos ficar atentos aos sinais. A palavra do Senhor nos diz que o servo na 7ª vez viu a nuvem no formato, não é do tamanho, do formato da mão de um homem. Foi o suficiente para o profeta, ele precisava só de um sinal. A palavra do Senhor nos diz, amados, em Mateus capítulo 17, versículo 20, que se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós faremos coisas grandiosas. Até o monte, nós vamos dizer, lança-te ao mar, e isso acontecerá pela nossa fé. E em Mateus, um capítulo antes, no capítulo 16, versículo 2 ao versículo 4, o Senhor disse aos discípulos, Jesus adverte os discípulos porque eles sabiam discernir os tempos, as estações, quando ia chover, quando não ia chover. Quando o entardecer, o sol está avermelhado, é sinal que no outro dia vai ser ensolarado. Quando no entardecer o céu está escuro, é sinal que vai chover. Mas vós não sabeis discernir os sinais dos tempos. Mateus 16, verso 4. Olha o que Jesus chama a atenção dos discípulos. Às vezes, irmãos, nós conseguimos falar, vai chover, não vai chover, vai esfriar, vai esquentar, isso e aquilo, olhamos o sol, olhamos o tempo, é tempo de semear, é tempo de colher, vamos plantar milho, vamos fazer aquilo outro. Mas o Senhor está dando sinais, e muitas vezes nós não estamos atentando para os sinais do Senhor, dos sinais que Ele diz dos tempos. Porque em Joel 2, 28 a 32, quando o Senhor promete derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, Ele diz, os vossos filhos profetizarão, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei o meu Espírito. Ele diz, e haverá sinais nos céus e na terra. Aí ele diz, de sangue, fogo e nuvem de fumaça. O tempo do avivamento é tempo dos sinais, irmãos. Aí às vezes alguém diz, mas a situação está muito difícil. Amados, nós estamos vivendo o tempo do fim, ainda que o amor esteja esfriando, ainda que muitas profecias estejam se cumprindo, ainda que Jesus esteja voltando para a sua igreja, mas nós sabemos que é no tempo do fim que o Senhor vai derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne, sem distinção. Aí às vezes nós ficamos incomodados quando percebemos que outros grupos cristãos também
denominados cristãos estão recebendo o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, a gente fica falando e criticamos, olha, será que é de Deus, será que é do capeta, será que é isso, será que é aquilo? Amados, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não está dizendo que a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, a igreja metodista, sobre toda a carne. Nós precisamos entender, amados, que o Senhor quer derramar deste avivamento e é no tempo do fim. Nós estamos nesse tempo, é tempo de chuva. Diga para o seu irmão da direita e da esquerda, é tempo de chuva, irmão, é tempo de chuva, irmã. E em último lugar, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que é tempo de corrermos na frente dos cavalos. É tempo de avivamento, é tempo da igreja se movimentar. Eu já ouvi isso há muito tempo. Mas eu entendi realmente que é tempo da igreja de nós nos movimentarmos, porque Jesus disse, enquanto é dia, façamos a obra do Pai, antes que a noite venha. Irmãos, nós estamos no entardecer. Jesus está voltando. E se você está deitado, em berço esplêndido, chegou a hora de você sentar na sua caminha de conforto. Se você está sentadinho, chegou a hora de você ficar de pé. Deus não fala com ninguém sentado nem deitado. Tem que ficar na posição, e a posição é de pé. Se você está de pé, está na hora de você começar a andar. O caminho é Jesus. Começa a andar no caminho. E se você está andando, está na hora... Está na hora de correr. E se você está correndo, está na hora de você voar. Irmãos, o profeta Elias, o Espírito de Deus veio sobre ele. Gente, ele correu 25 quilômetros do alto do Carmelo. Eu estive lá no Carmelo. O Vale de Jezreel, o Vale do Armagedon, fica a 25 quilômetros do monte. Ele correu 25 quilômetros a 50, 60 quilômetros por hora. Na frente do carro de Acabe. O carro geralmente eram 2 cavalos. Aí para quem conhece um pouquinho de física, sabe como é que é a questão da sinergia. 2 cavalos correm para caramba. Um só é uma coisa, mas 2 era um carro. Ele correu até o Vale de Jezreel, na frente dos carros, amados, e o Senhor ministrou meu coração, mas que é tempo da igreja se movimentar. Não podemos ficar inertes, não podemos ficar parados, não podemos ficar olhando para o nosso próprio umbigo. Chegou a hora de nós nos abrirmos, chegou a hora da igreja ir para as nações, chegou a hora da igreja cumprir o seu propósito na terra, porque o tempo é chegado. E não vai ter desculpa não, o Senhor vai chegar para cada um de nós e vai falar assim, vai nos chamar pelo nome, vai dizer, Adonai, apresente-se a mim, mostre as suas mãos. Nós vamos ter que apresentar as nossas mãos ao Senhor. Senhor, não tem desculpa para Deus não, irmãos, não tem. Senhor, eu estava muito ocupado. Senhor, eu estava cuidando dos meus netos. Senhor, eu estava fazendo isso, aquilo. A obra de Deus é urgente. Eu não vou falar que Deus tem pressa, não. Deus não tem pressa, não. Deus não trabalha com pressa, não, irmãos. Deus não trabalha com pressa, não. A obra de Deus é urgente. Quando Elias chamou Eliseu despediu da sua família, de seus amigos, pegou a junta de boi, fez um churrasco, queimou aquele trem todo e foi seguir o profeta, não foi? Quem segue Jesus não tem tempo para despedir de ninguém, não. Senhor, deixa eu enterrar meu pai, depois eu vou te seguir. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Senhor, eu quero te seguir, não sei o que lá. A raposa tem os seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. É urgente. Se você tem um chamado de Deus, se você tem um ministério, se você tem uma vocação, eu quero dizer, é urgente. Mas pastor, eu não tenho chamado nenhum, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Eu sou um profissional. Deus quer te usar através da sua profissão. A sua profissão é só um pretexto, amado. O seu propósito é ganhar alma, o seu propósito é ganhar vidas para o reino de Deus. E o avivamento vem sobre a igreja para isso. É para o reino de Deus crescer e multiplicar, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Quantidade de gente que entra no inferno todo dia, porque a porta é larga, e a quantidade de pessoas que entram no céu é um a um, é devagar, é ajoelhado, é estreito, é apertado. Imagine o coração de Deus, vendo as multidões se perderem, e muitas vezes nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias necessidades, para o nosso próprio mundinho, os nossos próprios sonhos.
e projetos, porque eu quero dizer para você que os projetos de Deus são muito maiores que os seus e os meus. Você tem sonhos e projetos, amém. Deus quer despertar os seus sonhos, aleluia, glória a Deus. Mas eu quero dizer que os sonhos de Deus são muito mais elevados do que os seus. Os pensamentos de Deus são distantes dos nossos, como os céus estão distantes da terra, diz o profeta Isaías. Olha a distância, a diferença, como os céus estão distantes da terra, são os pensamentos de Deus em relação aos nossos. E ainda você acredita que os seus projetos são maiores do que os de Deus? Só não. Não são. Irmãos, o que Deus pode fazer com uma pessoa, eu estava falando lá na casa do irmão Pedro, da irmã Marta. O que Deus faz com uma pessoa simples, que se entrega na mão dele, é coisa tremenda, irmãos. Conheci uma missionária, uma pessoa simples, fez teologia conosco, uma mulher de Deus, temente ao Senhor, simples, uma formação numa faculdade particular. Mas ela resolveu ir para o Timor-Leste, fazer a obra de Deus. Meu Deus, você sabe o que é uma pessoa, uma educadora, andar com o presidente da República do lado? Você sabe o que é isso? Eu não sei não. Mas o presidente da República recebia a educadora, a missionária. Hoje ela é da Juvep, ela está lá na João Pessoa, na sede da Juvep, porque a missão não pôde enviá-la de volta. Ela fez um projeto numa ilha, lá no Timor, irmãos. Ela criou uma escola com propósito. Mudou a história do lugar. Ela deixou um legado em 7 anos naquela ilha. Tremendo. Um lugar onde eles comem carne de cachorro. Quando ela chegou lá, ela viu uns cachorros amarrados, não sabia. O cachorro era para eles comerem. A recepção é feita com carne de cachorro. Que delícia, hein? Ela não sabia não, mas ela comeu sem saber, né? Depois eles falaram que o cachorrinho que estava lá na porta amarrado é para eles. Então, amados, é tempo de nós nos movimentarmos. Em Jeremias capítulo 12, versículo 5, Deus fala com Jeremias. Jeremias está vivendo um momento difícil da sua vida, irmão. Sabe o que é a sua família levantar contra você? Sabe que a família de Jeremias juntou com um sacerdote para matá-lo. E falou assim Deus falou assim com Jeremias: Jeremias estava abatido, porque não tem nada que abate mais o ser humano do que quando ele tem problema familiar. Por isso que o capeta, o miserável, gosta de atacar as nossas famílias. Ele tenta de todo lado, no marido, na mulher, nos filhos. Às vezes ele consegue tocar os filhos que são mais frágeis. Por isso que nós precisamos sempre estar vigiando, orando, acompanhando. Porque o inimigo não perde tempo não. Amados, queriam matar Jeremias, e Deus falou com Jeremias: Jeremias, se você se cansa, se fatiga, correndo com os que vão a pé, como é que você vai competir com aqueles que vão a cavalo, Jeremias? Sabe o que ele estava falando, irmãos? Os que vão a cavalo são os parentes, a família. A pessoa quer fazer a obra de Deus, mas tem alguém que não deixa, né? O marido quer orar: olha, eu quero lá dirigir a minha célula. Aí, não, meu bem, fica aqui hoje, estou com dor de cabeça. Gente, não brinca com Deus não. Tem gente que esquece de onde Deus tirou o marido. Tem esposa que esquece de onde Deus tirou o marido dela. E tem marido que esquece de onde Deus tirou a sua esposa. A coisa pode piorar. Amados, Jeremias tinha que ser veloz. O tempo era tempo de crise. E o que o Senhor ministrou no meu coração, que é tempo de crise, é tempo de um momento difícil, de caos. Mas é momento de avivamento. E é tempo da igreja correr na frente dos cavalos. É tempo. Você está enfrentando problema no seu lar? Amado, amada, o Senhor, Ele vai entrar contigo e vai fazer os seus pés velozes, como fez os pés de Abacuque, para você correr alternadamente. Quando o Senhor, no final do livro de Abacuque, quando ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos a notifica. O Senhor vai te fazer ligeiro, amém? Essa é o tempo da igreja. Irmãos, amados, eu quero encerrar essa palavra. Eu confesso para os irmãos que uma das coisas que mais me impressionou até hoje, uma das coisas assim, que marcou a minha vida, foi quando eu andei pela primeira vez de avião.
Eu fiquei impressionado com aquilo, irmãos. É um negócio de louco. Jesus, que coisa fantástica. É só Deus pode dar capacidade ao ser humano de criar um negócio daquele, irmãos. É um negócio de louco. Uma aeronave pesadíssima, várias toneladas, consegue voar, é um negócio... É maravilhoso e também, né, um pouco temeroso, né? Porque a gente fica com medo, né? Irmãos, e eu achei interessante que quando você entra lá e tal, eles dão as instruções, coloca o cinto de segurança, e você fica ali, e o avião fica lá apontado, esperando o comando, quando eles dão o comando lá da cabine central. Eles ligam aquela turbina, que bicho sai, meu Deus do céu, o que é aquilo? Uma velocidade terrível, e de repente a pista vai ficando curta, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu nunca fiz tanto concerto na minha vida quando eu viajei de avião. Perdoa-me, Senhor, eu já ia entregando a minha alma ao Senhor. E vai chegando o final, vai chegando, irmãos, e no momento em que o avião está no final da pista, no momento em que ele atinge a maior velocidade, ele decola. Que coisa linda. Que o Senhor, amados, disse ao meu coração, igreja, que nós estamos no finalzinho da pista. Está chegando a hora da igreja ser arrebatada. Não há tempo, igreja. Não há tempo.